Beleza, galera? Esse é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então vamos fazer aqui um vídeo de língua espanhola hoje. Uma confusão que tem na língua espanhola é muita gente não sabe quando deve usar o haber e o tener, né? Agora vocês vão entender uma regrinha aqui. Na verdade eu já fiz vídeo teórico sobre isso, sobre o haber e o tener no espanhol. Esse é exclusivo de espanhol, que é só você substituir, saber substituir por um outro verbo, e aí te facilita também a compreensão na língua portuguesa. Mas antes da gente ir aqui para os exercícios, se você ainda não me segue, quiser me seguir, ativar o sininho também para ser notificado. Se quiser curtir também, fica à vontade. Se quiser fazer perguntas, deixar sugestões. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho do que se trata isso. Então olha lá, bem grandão, né? Haver e tener, em língua espanhola. Então é isso aí. Vamos entender, como eu falei, já fiz vídeo de teórico sobre esse assunto. Aqui é só a parte de exercício, né? Para ajudar a dar uma fixada e saber se você entendeu, sabe bem esse assunto, consegue resolver, levando pela lógica, né, esse tipo de conteúdo. Então vamos entender aqui como é que funciona. Então olha lá, olha a primeira frase. Em mi ciudad, buenos restaurantes. Vamos pensar assim, ó, em português eu poderia falar: na minha cidade há bons restaurantes. Na minha cidade tem, claro, tem é com circunflexo em português, né, porque é plural. Bons restaurantes. Em minha cidade existem bons restaurantes. Aqui em espanhol poderia usar o existem. Em mi ciudad existem buenos restaurantes. Poderia também. Só que com relação ao haber e o tener, vamos lembrar uma coisa. O haber está relacionado ao existir, nesses sentidos. E o tener, a relação de posse. Então, olha só. Você está falando no sentido de posse ou no sentido de existir? Veja só. Em minha ciudad hay buenos restaurantes. Quer dizer, existem e não a minha cidade possui, tá? Entenderam que aqui fica o ai. Acho que dá para, em vez de apagar, eu já vou fazer por cima. Jo dos coches rojos. Veja só, é o sentido de... Essas interrogações eu peguei lá do site, ficou marcando ali. Esses aqui são no sentido de posse. Jo tengo. Veja uma coisinha interessante. Perceba que o tengo ele está conjugado. O que significa isso? Se ele está conjugado, ele está em primeira pessoa. Por que ele está em primeira pessoa? Porque concorda com a primeira pessoa do pronome. Yo tengo, entendeu? Tu tienes, eu possuo, é no sentido de possuir. Então o primeiro aqui no sentido de existir e o segundo no sentido de possuir. É claro que no espanhol, tanto quanto no português, o segundo, a letra B, eu também não poderia falar eu há 2 carros novos, eu existem. Não, também não. A questão é que é no sentido de existir que confunde, que aqui como na letra A, tá? Beleza? Só para ficar claro aqui, não confundir. Alguna escuela em esta calle. Pensa, ele está perguntando no sentido de existir ou de possuir? De existir. Então, com relação aos dois, é o I. Professor, por que tem aquele ponto de interrogação antes do verbo? Porque em espanhol, quando a gente faz uma pergunta, uma frase interrogativa exclamativa, a gente vai ter o ponto no início também, só que de ponta cabeça, tá? Próxima. Para que compres uma casa, tu que trabalhar mucho. Veja, é uma ideia de algo que você precisa fazer. Tu tienes que trabalhar mucho. Não tu hay que trabalhar mucho. Porque o hay fica impessoal, né? Não concorda com o tu, com o pronome pessoal tu aqui da segunda pessoa do singular. Lembrando, né, que eu já fiz vídeo disso também, de acento diacrítico, que o tu sem acento significa teu e tu, é o pronome possessivo, tá? Então, da mesma forma, aqui está concordando. Se concorda, né? Se ele é conjugado, é o verbo tener, se não é, é o hay. No, explicação para lo que me passou ayer. Não existe ou não tem, ou não possui explicação? Não existe. Então, no hay. Vê como é fácil? Vê se dá para trocar por existir. Você vai colocar o hay. Tá? Em português, falar, não há explicação para isso. Não tem explicação para isso. Em espanhol, você não vai usar o tener. Não há explicação. Ronas, ou Ronás, melhor. Nome meio estranho, né? A gente não está familiarizado nesse sentido. Ele possui, então, tiene. Por que tiene não tienes agora? Alguém pode me perguntar. Porque aquela hora o tiene estava concordando com tu, agora ele concorda com ele, ella ou usted. Vamos lá, está terminando. Que exercitar-se para que a salud esté bien. Hay que exercitar-se ou tiene que? Vamos pensar. É uma coisa genérica ou uma coisa que está falando diretamente para alguém? Se for genérica, é ai.
Aqui é um pouquinho diferente, né, dos outros casos. Mas veja, aqui está falando como se fosse para qualquer pessoa. Não está definindo uma pessoa. Se falasse, tu tienes que recitar-te. Ele a tiene, nós outros tenemos. Mas aqui não. Aqui está falando de forma genérica. Aí, nesse caso, é o I, tá? Até pular uma linha para ficar mais bonitinho. Muita água em el lago. Ó, existe muita água no lago ou o lago possui? Aí, muita água. Se eu fosse, el lago tiene mucha água. Aí é diferente, está falando que ele possui. Mas aqui, como está falando, já começando dessa forma, sempre o I. Então, vamos lá. Logo, só para concluir, vamos voltar aqui para ficar juntinho. Se eu falo mi casa dos habitaciones, em mi casa, o primeiro, mi casa tiene dos habitaciones. Em mi casa hay, né? Então, o primeiro, que ela possui, o segundo, que existe. Beleza? Então, é isso aí. Fechou o exercício desse conteúdo. Como eu falei, eu já tinha feito parte teórica, aqui foi só para exemplificar. E é isso aí, galera. Ficaram com dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Ficou claro? Conseguiu entender essa diferença do haver e do tener? Vejam, é basicamente igual à língua portuguesa, mas tem essa diferençazinha, né? Porque o verbo tener ele é pessoal, ele é conjugado, e o haver não. Então veja, de forma geral, quando é relativo a existir e haver, relacionado à posse, porque deve concordar com o seu sujeito, vai conjugar, a gente usa o tener, e aí tem mais alguns casos aí semelhantes, beleza? Não esquece de ver o vídeo teórico sobre esse assunto, tá? E aqui fazer juntos os exercícios, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.